Oi, gente, já estamos hoje concluindo a terceira parte da quarta advertência no livro de Hebreus, né, que nós temos falado. Eu vou concluir talvez com 15, 20 minutos, porque aí nós vamos passar para a quinta advertência, que vai ser também muito importante. Eu li o texto de Hebreus, capítulo 10, de 19 até o versículo 31. Tá? Apenas para você que está pegando agora, é preferível que você volte, senão você vai pegar já no meio do caminho e não vai entender. As aulas nossas sempre são sequenciais. A aula que você vê, ela é conclusão da aula anterior. A anterior é da outra anterior, enfim. Então, o ideal é isso, que você sempre assista na sequência. E como eu mostrei para vocês na semana passada, né, na aula passada, nós vimos que Paulo estava falando para o povo hebreu para se afastarem, não voltarem para o judaísmo, mas permanecerem firmes. E quando eu falei praticamente que pecar deliberadamente, como diz o texto, aqui não é praticar pecados grosseiros, mas era voltar exatamente ao judaísmo, abandonando o sacrifício de Jesus, enfim, está tudo lá. Caso o povo tivesse feito isso, o que aconteceu? Eles iam sofrer um severo castigo, como está aqui no versículo, deixa eu ver, versículo 26 fala viver deliberadamente em pecado, e no 27 diz, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. No 29 ele explica, porque isso era algo que acontecia com o povo judeu se não cumprisse a lei. No versículo 29 ele está comparando, dizendo, olha, da mesma forma vai haver um severo castigo quem calcar, quem abandonar o sacrifício de Jesus para voltar para os rituais, né? E isso se aplica também ao povo da igreja hoje. Eu sei que eu não vou agradar muitas pessoas, mas eu não estou aqui para agradar. Aliás, o maior problema da igreja hoje, a igreja evangélica na nossa geração, é que ela simplesmente quer... O problema começa com os líderes, porque nós queremos dar para o povo o que eles querem ouvir, o que agrada, o que enche igreja, o que traz dinheiro. Mas nós temos que ficar estritamente naquilo que o povo precisa ouvir. Ou quem sabe os pastores não estão ouvindo de Deus, estão fazendo, né, entretenimento. A igreja não é uma Disneylândia, a igreja é um lugar, é um exército de guerra. Nós temos que... Realmente o que está em jogo não é a nossa salvação, graças a Deus. A graça do Senhor foi pura, maravilhosa. Mas o que está em jogo é você ser castigado no contexto, e hoje eu vou concluir, de perder o reino milenar. Porque isso é com esforço. E, infelizmente, tem muitos cristãos que acham, eles são salvos, mas eles voltam à prática dos rituais. E o cristianismo tem tantos rituais, eu sei que são bíblicos, mas cumprir os rituais bíblicos, literalmente, é um erro. É a mesma coisa que os hebreus estavam fazendo. Eles tinham Jesus, mas iam voltar à prática dos rituais judaicos. Você, como cristão, tem Jesus e quer cumprir os rituais? Não, você tem que ser cheio. Cristianismo é estimular uns aos outros pelo Espírito de Deus, nos congregarmos para buscar o Espírito de Deus. Não é praticar rituais. Você está com um pé na nova aliança e o outro na velha. Todos os rituais bíblicos, eu não quero ficar falando para não entrar novamente aqui. Tem pessoas que creem que o batismo nas águas por imersão vai resolver o problema dela. Não resolve. Ainda pior, não, é só uma experiência exterior de alguma coisa que aconteceu interiormente. Ora, seguir rituais hoje
tomar uma ceia, tem pessoas que só vão no domingo da ceia, passa a semana inteira fazendo outras coisas, não estão buscando de fato ao Senhor. Não, mas é a ceia, vamos nos lembrar. A ceia, qualquer ritual, tem outros que vão só na igreja na Páscoa. Domingo de Páscoa, aí botam roupa nova, fazem cara de santo e tal, isso, aquilo, come disso, come daquilo. Outros, dia de Natal, isso é a mesma coisa. Nós não seguimos rituais mais. A velha aliança acabou. A nova aliança é um relacionamento vivo com o Senhor. E todos os rituais, mandamentos que estão no cristianismo, eles têm que ser transportados de maneira estritamente espiritual. Comer da ceia, do pão e do cálice é comer da palavra, do sangue é comer a vida do Senhor. Não é o cálice, isso, aquilo. E assim por diante. Eu não vou entrar agora nesse mérito novamente, porque eu não quero ofender ninguém. Aliás, se você quiser comer, fazer ceia, batizar, o problema é seu, cada um anda conforme alcançou. Mas a maior ceia é você ter uma experiência, comer da presença viva do Senhor, é entrar no Santo dos Santos, é o Senhor falar fortemente no teu espírito, você ter uma experiência. É como Paulo disse no próprio livro de Hebreus. Lá no capítulo 5 ele disse, olha, vocês são crianças espirituais, eu tenho experiências. Entre os experimentados, nós falamos dos mistérios de Deus. Mas no capítulo 6 ele diz, você tem necessidade novamente de voltar aos princípios elementares da doutrina de Cristo. Está lá Hebreus 6, 1 a 3. Imposição de mãos, falar sobre a fé em Deus. Isso é coisa elementar. Arrependimento de obras mortas. Ensino de batismos. Coisa elementar. Paulo disse, eu não posso falar das coisas, mas entre os experimentados eu falo, ele disse. Deixa de lado essas coisas. Vamos buscar uma experiência viva com Deus. Isso que é importante. E quem não faz isso, se você ainda está nos rituais da sua denominação, o outro tem um outro ritual, você está ignorando, você está ultrajando o sangue da aliança. Mas como, pastor, isso é muito sagrado. Sagrado é a pessoa. Isso é profanar o sangue da aliança. Mas esse relacionamento com o nosso Senhor é o que importa. E vai sofrer um severo castigo. Eu vou concluir hoje, na continuação, eu não estou ofendendo ninguém, eu estou dizendo, eu tenho liberdade para poder falar a verdade. Graças a Deus eu não tenho compromisso com denominação nenhuma. Eu recebi muitas ofertas para participar de algumas denominações lá nos Estados Unidos, inclusive, mas eu tinha que cantar e não podia falar certas coisas. Eu falei, eu não posso me limitar a isso. Eu tenho que falar aquilo que Deus me mostra, que eu vejo, entendo, abrir a Bíblia e doa a quem doer. Eu não estou aqui para criar polêmica, celeuma, pelo contrário, eu estou dizendo para você. Quer ficar com ritual? Quer ficar com o pé na velha aliança? O problema é seu, a responsabilidade é sua. Mas se você quer uma experiência maior com o Senhor, eu estou te dando o caminho. Depois, quando chegar o tribunal do Senhor, ele vai julgar as nossas obras. Quando eu falar sobre o tribunal, bem mais adiante, você vai entender melhor. Eu li de Hebreus 10, na parte 1 e parte 2 dessa quarta advertência, eu li até o versículo 31, lembra? E o último versículo, eu vou ler o 29 e 30, porque depois eu vou continuar do 32 até o 39 para concluir. E você vai ver. Quer ver uma coisa? Eu terminei nos 5 minutos finais da última aula usando o versículo 29 e 30. De quanto mais severo castigo, não é um castigozinho não, é severo. Julgais vós, será considerado digno desse severo castigo aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança.
com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. A conclusão final, Paulo disse, olha, nós conhecemos aquele que diz, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E, outra vez, digo, o Senhor julgará quem? O seu povo. Eu sei que ele vai julgar o ímpio, mas isso é em outro contexto. Deus vai julgar se nós estamos seguindo a ele espiritualmente tão somente, ou estamos voltando para, como o povo hebreu, para o judaísmo, e como cristão hoje, voltando, eu não posso sair da minha denominação, porque nós cremos dessa maneira, não podemos sair, nada, nenhuma doutrina vai te levar para o reino, nenhuma, e não vai te ajudar se ela não se transformar em vida, hoje nem para viver na vida da igreja, então nós estamos vivendo num eterno engano, isso é o que Satanás adora. Vá para a igreja assim, vai só para entretenimento. Vai lá, mas não vai orar, não vai estudar a palavra não. Ouve só. A palavra de Deus tem que nos incomodar, tem que fazer com que a gente abra mão. E a coisa mais difícil é abrir mão da tradição religiosa. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Para quem? Para o povo de Deus. Esse é o contexto. Mas não acabou o recado aí, a aula de hoje agora. Vamos ver o versículo 32. Lembrai-vos, porém, está continuando, não começou um outro assunto. Lembrai-vos, porém, ó quem? Primeiro no contexto. Esse povo que estava voltando para o judaísmo. Paulo estava dizendo assim, vocês lembram dos dias anteriores em que depois de serem iluminados, ou seja, foram salvos, iluminados dos seus pecados, receberam a salvação. Lembra no início? Vocês o que? Sustentaram grande luta e sofrimentos. Luta e sofrimentos por quê? Para não voltar. Os pais deles falavam, não vai. Eles estavam tão cheios de fé que diziam, não, azar, eu vou abandonar o judaísmo. E vou abandonar tudo e agora faço parte da igreja. Paulo está lembrando o comportamento deles atrás. E ele continua explicando o que aconteceu naquela época. Ora, versículo 33, expostos como em espetáculo. Ou seja, eles estavam sendo como espetáculo ridicularizados na família, no meio do contexto geral. Dizendo, olha, tá vendo agora, voltou, eles foram para uma tal da igreja de Jesus e era um espetáculo, eram mais ainda, alguns, olha que diz, tanto de opróbrio, ou seja, espetáculos de vergonha, está dizendo, aí, tá vendo? Foram para a igreja, abandonaram o judaísmo, quanto de tribulações, eles sofreram tribulações por causa disso, mas sofreram mais o quê? Ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, que eram os irmãos também que foram para lá e sofreram tribulação. E eles estavam dizendo, poxa, continue firme e tal. Versículo 34. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, alguns, além de sofrerem tribulação e vergonha, eram mandados para a prisão. Porque abandonaram o judaísmo. A religião escraviza. Se você ler o livro de Gálatas, nós somos escravos de doutrina, não podemos seguir. Pedro era assim. Deus queria, lembra? Lá em Atos, capítulo 9, 10 e 11, Pedro falou, Pedro, vai pregar o evangelho aos gentios. Pedro, como judeu, disse, de modo nenhum, Senhor. Ele recebeu aquela visão, lembra? Mata e come. Não, isso é imundo. Pedro estava tão preso à religião judaica que Deus teve que mandar a visão repetiu 3 vezes. E ele foi na casa de um romano, porque não era permitido um judeu ir lá. Então sabe o que acontece? Nós estamos mais presos a doutrinas do que o mover do Espírito Santo de Deus. Ele estava dizendo, lembra? Vocês ficaram compadecidos dos que foram para a prisão. Outra coisa, versículo 34,
no meio diz, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens. Os pais falavam, você quer ficar nessa igreja? Então fica. Mas se você for para lá, você não vai receber a sua herança. Quando eu morrer, a sua herança não vai para você. Eles estavam alegres, porque eles sabiam que eles iam ter uma herança maior. Que herança maior era essa? Está aqui, tem uma vírgula. Essa herança maior está aqui. Vocês aceitaram com alegria abrir mão da herança para não abandonar a vida da igreja. Mas lembra, vocês tinham ciência de possuir vós mesmos um patrimônio, uma herança superior e durável. Isso aqui nada mais é do que a referência ao reino milenar. Ele disse, pelo reino de Deus, vou viver 1000 anos com o Senhor, eu abro mão disso. Olha que os religiosos fazem uma pressão tremenda para a gente voltar à prática dos rituais. Mas não acabou aqui não. Eles sabiam que no reino milenar eles iam receber um patrimônio muito maior do que o dinheiro que eles poderiam perder caso abandonassem na igreja. Conclusão, Paulo está concluindo desde o início de Hebreus capítulo 10, do primeiro versículo. Ele está escrevendo, gente, larga de mão isso. Há um patrimônio maior. Os últimos versículos é uma palavra de encorajamento. Vamos ler, vai do 35 ao 39. Ele diz assim, não abandoneis, portanto, apesar de tudo isso que eu falei, a vossa confiança. Essa confiança tem grande o quê? Galardão. Ou seja, galardão é receber o reino. Fiquem firmes. Se vocês tiverem que ir para a prisão, vão. Se vocês tiverem que perder o espólio dos bens, da herança, fiquem. Vocês vão ter um... Confia que Deus vai dar um galardão muito maior, que é o reino milenar. Versículo 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Eles estavam esmorecendo, eu acho que eu vou voltar. Não, persevera. Perseverança significa que você está nesse caminho, você vai continuar nele. É muito fácil a gente sair, deixar de perseverar. Principalmente quando há a família. É muito fácil, há pessoas que não abandonam a sua denominação evangélica, porque nasceram ali, aprenderam ali, não, já é assim. Ei, você tem que... Isso é pecado. Perder o rumo. Tem reino milenar, eu não quero nem saber disso. Você já assinou a sua sentença. 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis o que? A promessa. Que promessa? Do reino. Façam, fiquem na vida da igreja, porque vocês vão alcançar a promessa. Que promessa? Do reino. Tem nada a ver com salvação aqui. Eu não preciso perseverar para manter a minha salvação. Todo o contexto é isso. Aliás, todas as 6 aulas anteriores, que são advertências, o contexto é o reino milenar. Quer ver mais? Para que alcanceis a promessa. Por quê? O 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Ou seja, mas quando que vai começar esse reino? Paulo estava dizendo, daqui a pouco. Ele não vai tardar, ele virá. Versículo 38. Essa é uma das frases mais mal compreendidas fora do contexto. Essa frase aqui, ó, só tem 3 vezes na Bíblia. Porque, né? Todavia, o meu justo viverá pela fé. Jesus usou isso, Abacuque usou isso e Hebreus. Nós chegamos, vamos pregar, muitos pregadores fazem assim. Abre a Bíblia, irmãos, hoje vamos ler Hebreus capítulo 10, versículo 38. O meu justo
viverá pela fé. E começam a criar uma situação de que ele tem que ter fé para dar dinheiro, que ele tem que ter fé para ser curado, tem que ter fé para isso. Não é isto. Completamente fora do contexto. Logicamente, na mente, parece muito bonito. Mas essa frase, a tradução dela é a mesma coisa, mas diz que o meu justo, ou seja, justo é aquele que foi considerado sem pecado, não é isso? Ele foi justificado. O Senhor está dizendo que o meu justo viverá. A palavra viverá é terá vida. Ou seja, quem está limpo dos seus pecados é porque recebeu a semente da vida de Deus, que é o quê? A sua salvação inicial. E diz mais, o meu justo viverá pela fé, é ter a vida e continuará a ter vida pela fé, pela vida do Senhor. Ou seja, eu recebi a salvação e eu preciso desenvolver essa vida, porque salvação nada mais é do que receber a vida de Deus. Antes você não tinha vida, o seu espírito estava morto. Então, receber a salvação é receber a vida de Deus no espírito. Mas eu tenho que continuar a receber, dia a dia, essa mesma vida. Por quê? Porque o que está em jogo é o reino milenar. Sabe por quê? Olha só. Porque se você, versículo 38, continuando, se você retroceder, nele não se compraz a minha alma. Retroceder o quê? Abandonar a fé, o cristianismo? Não! Retroceder para o judaísmo, dentro do contexto. A sua alma, né? Nele não se compraz a minha alma. 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Nós não vamos... Eu já vi muitas mensagens sobre isso. Nós não vamos retroceder para os rituais, né? A perdição é isso aqui, é errar o alvo. Mas somos o quê? Entretanto, das fé para a conservação da alma. Eu vou parar por aqui, porque esta é a conclusão do final, como eu falei, né? É a parte 3 da conclusão da nossa aula sobre a quarta advertência. Mas amanhã eu vou usar a quinta advertência, a nossa 17ª aula, se não me engano, ou 18ª aula. Eu vou falar sobre Hebreus capítulo 12, versículo 1 a 29. Vai ser difícil fazer numa aula só. Essa é a última advertência para a gente não voltar às práticas de doutrinas e rituais, porque o que está em jogo, o alvo é o reino milenar. Então, eu quero colocar aqui um ponto nesta quarta advertência e a última vai ser essa de Hebreus, capítulo 12, versículo de 1 a 29, em que fala a mesma coisa com outras palavras. Esse livro todo foi escrito para isso. Então, o que você está esperando? Então, mais uma vez, eu termino essa aula dizendo para você o seguinte. Espere a próxima e, com certeza, você vai ver que em todas elas existe a palavra punição, severo castigo, se nós não prosseguirmos na vida espiritual dessa maneira. Então, eu quero terminar dizendo, olha, talvez você esteja pegando essa aula pela primeira vez, eu vou terminar agora pedindo para você que entre nas nossas redes sociais, tem mais de 200 aulas explicando vários assuntos, mas todos implicam em viver hoje a vida da igreja para alcançar o reino milenar, para sermos arrebatados. Os assuntos, eles são diversos, mas eles sempre têm um foco. É viver hoje, não abandonar a nossa congregação, porque o reino milenar estará às portas e nem todo mundo vai para lá. Por isso que vão receber um severo castigo, é não participar.
Então, entre nas redes sociais, Missão do Farol, temos no Facebook, temos também no blog da Missão, temos no YouTube, Missão do Farol. Quem quiser entra no YouTube, Missão do Farol, um alerta para o povo de Deus. Já abre, você pode se inscrever, você vai receber todas essas aulas, estão todas lá pelos títulos. Nós estamos regravando. Ou vai no blog e você pode acessar Missão do Farol, tudo junto, com letra minúscula, .blogspot.com.br. Também temos aulas, temos outras coisas por escrito, tudo falando, além dos vídeos que estão sendo postados agora, porque nós estamos revitalizando o blog. E também algumas pessoas têm já colaborado, estão dizendo, pastor, como é que eu faço para colaborar? Lá no blog tem Doe, PagSeguro. É muito simples, muito fácil. Como eu sempre digo, as nossas aulas são de graça, há anos eu tenho feito isso, mas agora realmente a gente precisa, estamos gravando por semana 5, 6 aulas, toda semana, num dia só, porque nós temos que preparar a aula para dar em Madureira, enfim, a nossa vida, eu quase que ia buscar um trabalho para continuar, mas eu falei, não, Senhor, se você está sendo abençoado e você quiser nos ajudar, Deus vai retribuir a você de uma maneira tremenda. E ponto final nessa quarta advertência, e na próxima semana vai ser a quinta advertência e depois vamos continuar com essa série normal, abordando outros aspectos, ok? Então fica um abraço grande do teu amigo Pastor Júlio, da Missão do Farol. Estamos aqui em Madureira. Nosso irmão Marcos voltou. Eu tenho tanta gente que grava com a gente aqui, não é todo mundo que pode vir do Rio, né? E vem, grava. O Fábio esteve aqui conosco, outro dia vai ser o André, enfim. Então eu louvo a Deus porque há um grupo pequeno de pessoas se esforçando para que esses vídeos entrem no ar. Satanás está louco, pulando nas calças. Eu não sei se ele tem calça, mas você entendeu a expressão. Os anjos caídos estão dizendo, não assista essas aulas, não é? Ó, quem sabe no reino você vai dizer, eu estou fazendo isso porque eu vou chegar lá. Um abraço, que o Senhor lhe dê vitória mesmo. Abra os seus olhos espirituais e com certeza o teu galardão já está garantido. Então, um abraço grande, um beijo, um abraço do teu amigo Pastor Júlio aqui de Teresópolis. Até a próxima, então.